De camisa vermelha, para combinar com o momento do mercado, eu vou trazer um farm que tem tudo a ver com o momento do mercado. Se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos, curta e compartilhe que isso ajuda muito. Boa sugestão de farm com stablecoin. Eu ia trazer um ranking para vocês, elaborar uma listinha com várias sugestões, mas eu dei uma pesquisada analisando alguns pontos e falei, não, eu vou trazer só essa opção aqui. Por quê? O que eu levei em consideração? Lembrando, eu vou deixar no primeiro comentário fixo mais opção de farm stablecoin, conforme eu for descobrindo mais opções também em boas plataformas, em boas DeFis que podem segurar tranquilo o inverno cripto, a gente vai trazer para vocês, deixando esse primeiro comentário fixo, sempre atualizando essa listinha para que vocês tenham o máximo de opções possível e você decida se é uma boa opção para você aplicar o seu dinheiro ou não. Lembrando sempre, só invista o seu dinheiro em opções que você se sente seguro e tem certa confiança nela. Pois bem, o que eu olhei então, o que eu analisei para trazer esse farm para vocês? Primeiro, uma DEX de uma rede que não para de crescer e principalmente que tem potencial de chegar a grandes corretoras ao longo de 2022. Isso pode fazer com que o que você ganhou naquele farm, no token da plataforma, se você não estiver vendendo, ele possa multiplicar o seu capital, transformar então esses 10, 20% que tu está ganhando em 100%, por que não, dependendo da listagem em grandes corretoras que pode acontecer. Então vamos conferir essa opção? Bom, a gente levou em consideração também questão de tarifas, então a gente escolheu a rede da Phantom e a SpookSwap para trazer esta como uma das melhores opções para você fazer um farm com stablecoin, se não a melhor que tu vai encontrar, por causa desses fatores que eu mencionei para vocês. Lembre-se que nada no mercado de criptomoeda é 100% seguro. Então, se você está com bastante dólar na sua carteira e quer investir nessas DeFi, quer deixar farmando enquanto o mercado retorna uma tendência de alta, você simplesmente pode pegar e deixar um pouco aqui. Você não precisa deixar todo o seu capital, nunca concentre todo o seu capital em um único projeto, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar então esse farm, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer um tutorialzinho, lembrando, pessoal, que já temos um tutorial da SpookSwap. Então, eu vou só dar uma olhada rápida aqui e mostrar para vocês, tá? Então, olha só. Nós temos esse farm de USDC com TUSD 25% de APR. Isso daqui é um dos rendimentos mais altos que tu vai encontrar se tratando de um farm com stablecoin dentro de uma plataforma, dentro de uma DEX, dentro de uma rede com potencial absurdo para 2022. Então é exatamente por este motivo que eu escolhi apenas esta opção aqui. É lógico que a gente não sabe o dia de amanhã, mas dentro do que a gente vem acompanhando no mercado, essa aqui é uma das melhores opções para você fazer o seu farm com stablecoin. Tu vai receber então um BUL, que é o token da plataforma. Tu pode optar por converter esse token por dólar mais uma vez, sempre que você receber os seus ganhos, ou você pode apostar nesse token a longo prazo. Tu pode dar um uso para esse token, receber inclusive a FTM em staking, ou você pode simplesmente fazer o que eu falei para você, converte para dólar, e aí tu vai dolarizando, e quando o mercado retornar uma tendência de alta, encontrou um fundo, estabilizou, vai retornar uma tendência de alta, perfeito, tu vai e já compra as criptomoedas que você gostaria de comprar mais uma vez, certo? Então vamos lá, vou mostrar para você como é que a gente faz esse farm, um tutorialzinho bem rapidinho para você. Lembrando, vai precisar da MetaMask, vai precisar também de FTM na sua carteira para pagar as tarifinhas. Se você não sabe como fazer operações na rede da Phantom, tem vídeo aí no primeiro comentário fixo também que vai te mostrar como você fazer essas operações. Não sabe nem mexer com a MetaMask, por exemplo? Tem um cursinho gratuito para você também, vou deixar aí no primeiro comentário fixo. Tá tudo no primeiro comentário fixo, uma enxurrada de informação para vocês. Vamos lá. O que a gente vai precisar, pessoal? 50% de cada uma. 50% de USDC e 50% de TUSD. Como que você consegue? A partir do momento que você enviou a FTM para cá, você tem então para cobrir as tarifas. Lembrando, tu pode utilizar pontes, tu pode vir direto da Binance, depositar a FTM direto da Binance para cá, pode depositar, por exemplo, o USDC direto da Binance também, enviando para a sua MetaMask dentro da rede da Phantom. Tu pode fazer qualquer coisa que você quiser, tá? Desde que você tenha saldo aqui, então você consegue fazer essa troca de 50% para cada um. Bom, eu tenho aqui 12 FTM, tá? Só para a gente dar um exemplo para vocês, mas eu já converti BUL por USDC e TUSD, mas eu só vou simular aqui para vocês.
Tem uma facilidade aqui em cima, pessoal, quando a gente vai fazer o swap, mostra 50%. Isso aqui é muito bom, porque ele já deixa certinho a nossa liquidez, tá? Então vamos lá. Tu vai selecionar na linha de cima a criptomoeda que tu quer trocar por USDC, seleciona na linha de baixo o USDC, e aí você vai trocar. Tu vai fazer esse primeiro swap. Clica em swap, então, confirma na sua wallet. Feito, tá? Eu não vou fazer esse processo, como eu já disse, eu já fiz, tá? Então, rejeitei. Ok. Aqui você só confirmou, então, tudo certinho. Próxima etapa, tu vai trocar, então, colocar na linha de baixo o teu USD e vai fazer a mesma coisa. Agora, sobrou só 50% já, então tu clica no máximo. Clicou no máximo, vai clicar mais uma vez em swap, vai confirmar na sua carteira, certinho? Feito esse processo, pessoal, agora você já pode adicionar liquidez, tá? Vamos adicionar liquidez agora? Bom, liquidez, tu clica aqui em cima em liquidez, agora vamos selecionar o USDC e TUSD. Vamos clicar no máximo de TUSD, lembrando, clique no máximo da que você menos possui e aí ele preenche para você a que você mais possui, tudo certinho. Agora tu vai aprovar o TUSD, agora já é sequência, já vou fazendo com o meu saldo certinho, 0,4 centavos de tarifa, ok, tarifinha perfeita, tudo certinho. Vamos confirmar então, vamos aguardar essa confirmação, a rede da Fê é um absurdo de rápida, então vamos clicar em Supply. Vamos confirmar, taxinha de 0,06. Vamos ver quanto custa essa taxinha aqui, pessoal, de FTM. Essa taxinha aqui custa 19 centavos, 18 centavos, depende da cotação do token, tá? Mas é um custinho aí um pouco mais elevado do que você fazer o swap normalmente, tá? Então a gente fez, adicionou, tá? Ok, agora nós vamos aprovar para staking, vai enviar para nossa carteira mais uma solicitação, mais 3 centavos de tarifinha aí, ele vai fazer essa aprovação então, e agora nós vamos depositar aquela liquidez que a gente havia adicionado, certo? Então a partir deste momento, a gente está pronto então para clicar em staking, vamos clicar no máximo, vamos confirmar mais uma vez a nossa carteira, mais uma vez aquela taxinha ali de mais ou menos 20 centavos, ou seja, nós gastamos então 40 centavos, mais a taxinha lá, tu vai gastar menos de $1 para fazer todo este processo aqui, tá? Confirmado. Então nós já temos a nossa liquidez adicionada, aqui em cima vai mostrar o nosso saldo, $38, vai mostrar também quanto você tem de USDC, quanto você tem de TUSD. E aqui fica o seu ganho. Sempre que você quiser coletar, você clica em Harvest e aí você vai coletar, então, e enviar para a sua carteira. A partir do momento que você não quer mais fazer isso aqui, tu clica em staking e aí tu vai clicar no máximo. Clicou no máximo, confirma, vai para sua carteira, aí você volta lá para a liquidez e vai fazer aquele processo de desfazer a liquidez em minhas posições, certo? Bom, pessoal, 25% é esse APR, um excelente APR, como eu falei para vocês, é um dos maiores que tu vai encontrar e não é só isso daqui. Não é só essa vantagem que eu tô... Isso aqui não é propaganda, tá? Engana-se você que está pensando que é propaganda, eu não ganho nada para falar de SpookSwap. A gente procura bons projetos. Quando a gente encontra bons projetos, a gente traz vários e vários vídeos sobre eles. Então, neste caso aqui, o que a gente tem de bom? Bu. Tu vai receber o token Bu. Ah, o mercado entrou no inverno cripto, a Bu saiu de $24, foi para 10, foi para 5. Ok, pode acontecer? Pode acontecer sim. Mas, eu não tenho dúvida alguma que esse token aqui pode explodir, tá? Pode explodir. Eu não tenho dúvida alguma que esse token pode explodir em certos momentos ao longo de 2022, principalmente com listagem em grandes corretoras que pode acontecer. A gente viu a DEX lá da Avax, a Trader Joe sendo listada na Binance, e eu acredito que a SpookSwap está muito bem cotada para ser uma das próximas DEX a ser, então, lançada lá na Binance. Neste caso, a gente pode ter uma valorização expressiva, o que vai multiplicar esses 25% que você está recebendo aqui. Lembrando que isso é só uma informação, não é algo, não é uma afirmação para você, apenas uma informação do que pode acontecer. Lembrando sempre que, caso você prefira, tu simplesmente, tu colocou, eu tenho bastante capital, coloquei $10 mil aqui, ok, pode coletar todo dia, então a taxinha não é alta da rede, coleta todo dia, já vem aqui em Swap, troca suas BUL por USDC, ou se você quer, já vai fazendo um preço médio de FTM, vai fazendo um preço médio de outras criptomoedas que tem de rodo aqui na plataforma da FTM também. Então, é oportunidade. É oportunidade no inverno de criptomoeda, no inverno cripto. Não estou falando que a gente já está em um inverno cripto, não estou falando que vai acontecer um inverno cripto. O que eu falei, o que eu tenho em mente do que pode acontecer, eu
vivo esse mercado de criptomoeda desde 2013, como investidor de longo prazo só mais recentemente, mas desde 2013 eu conheço esse mercado. Então o que eu acho que pode acontecer agora é da gente ficar alguns meses em baixa, alguns meses no máximo, tá? Eu não acredito que a gente vai ter um inverno cripto de anos aí, tá? Eu não acredito nisso. E se a gente ficar alguns meses, é muito provável que a maior parte, ou 99% do mercado de criptomoeda vai se recuperar, mesmo que lentamente vai subir de novo. Agora, se vai chegar às suas máximas históricas, aí já é outra história. Boa parte das criptomoedas, né, bons projetos que a gente via antigamente aí, acabaram não retornando essas máximas históricas. Então esse é um ponto bem relevante que você deve verificar e ter em mente sim. Bom, pessoal, a gente vai então finalizando esse vídeo. Espero que você tenha entendido como funciona esse processo e principalmente que você tenha entendido que essa é uma boa oportunidade, mas que você não é obrigado a fazer esse farm. Então, por favor, estude a SpookSwap. Se você vê nela o mesmo potencial que eu estou enxergando, perfeito, faça o seu farm. Caso contrário, procure outras opções. Inclusive, vou deixar outras opções no primeiro comentário fixo para vocês. FTM com a VAX é o farm que eu fiz aqui. Lembro, vocês estão lembrados desse farm? Tem $2.000 neste momento. Eu fiz com 1.800. Por incrível que pareça, a Phantom cresceu tanto que ainda temos bem acima do valor. É muito provável que se o mercado continue corrigindo, a gente vai ter um certo prejuízo, talvez isso aqui venha para $1.000, talvez até menos. Tem problema? Não, problema nenhum. O que eu estou fazendo? Coletando isso daqui, dolarizando e jogando naquela pool. Aqueles $40, 39, $40 que está lá, já é ganho que eu coletei daqui e joguei para lá, certo? Quando a gente encontrar um fundo do mercado, falando da minha estratégia, encontramos um fundo, o mercado está estabilizado, a gente viu que dali a tendência maior é ele voltar a crescer ao invés de continuar caindo, então eu já vou pegando esses dólares, ao invés de deixar ali ganhando menos do que a gente está ganhando aqui em FTM com a VAX, eu já vou então comprando mais FTM, comprando mais a VAX ou vendo o que é melhor para fazer naquele momento do mercado, tá? Então essa é a minha estratégia, não vou vender, criptomoedas mais estabelecidas do mercado eu não vou vender, eu vou deixar, tá tudo em farm, cara, tá tudo em farm, tá tudo em stake, tá tudo rendendo para mim, eu não vou vender. E a minha parte dolarizada aí, que está neste momento em mais ou menos 25%, eu já fiz algumas entradas agora no Bitcoin por volta de 41, 42 mil. Eu quero, então, utilizar esses 25% para comprar lá embaixo, bem lá embaixo, tá? A gente está longe ainda do valor que eu quero comprar, bem longe. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!